Bom dia, bom dia, bom dia, com muito amor, com muita alegria, com muita presença do Senhor Jesus. Como é que você está? Já acordou, espreguiçou, já lavou seu rosto, já tomou um banho, escovou os dentes, tirou esse pijama, já foi trabalhar. Se você está em casa, já trocou sua roupa, já está na atividade. Por aqui tudo começa muito cedo, graças a Deus. Deus, Ele é maravilhoso, de nós podermos contemplar as misericórdias dele logo pela manhã. O dia hoje por aqui na nossa cidade amanheceu bem nublado. E por aí, como é que foi? Muito nublado por aqui, bastante frio, muito frio, bem frio. E em todas as estações a gente aprende muito mesmo. No inverno, no verão, pode estar muito quente, pode estar frio. A gente aprende em todas elas. Porque na nossa vida nós passamos por estações diferentes e fases diferentes. E em todas elas o Senhor vai nos ensinando, nos moldando e nos direcionando. Amém? Julie Menes aqui, hoje, dia 15 de maio de 2024, com a palavra com propósito. E a nossa palavra hoje, continuamos o nosso estudo em Eclesiastes, no capítulo 5, versículo 1. Diz assim: o temor devido a Deus. Quando você for ao santuário de Deus, seja reverente. Quem se aproxima para ouvir é melhor do que os tolos que oferecem sacrifício sem saber que estão agindo mal. Não seja precipitado de lábios, nem apressado de coração, para fazer promessas diante de Deus. Deus está nos céus e você está na terra. Por isso, fale pouco. Das muitas ocupações brotam sonhos. Do muito falar nasce a prova vã do tolo. Quando você fizer um voto, cumpra-o sem demora, pois os tolos desagradam a Deus. Cumpra o seu voto. É melhor não fazer voto do que fazer e não cumprir. Não permita que a sua boca o faça pecar. E não diga ao mensageiro de Deus: o meu voto foi um engano. Porque irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou? Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha temor a Deus. E o temor a Deus, ele diz sobre respeito, reverência no Senhor. Por quantas vezes, às vezes a gente já falou que ia fazer algo e não fez. Falou que ia fazer algo e não cumpriu. Às vezes com nosso cônjuge, às vezes com os nossos filhos, às vezes pra gente mesmo, às vezes com algum amigo e muitas vezes com Deus. A gente fala que vai fazer algo e não faz. Mas eu vou ler a Bíblia, eu vou orar mais, eu vou buscar mais entender aquilo que Deus está falando. Deus, eu vou viver a sua vontade. Quando é fé, tá lá colocando a mãozona no meio. Não, porque eu sei como é que faz. Hoje eu quero, em nome de Jesus, Espírito Santo de Deus falou comigo, te atentar para isso. A palavra diz que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Julie, se eu já prometi e não cumpri, isso já aconteceu com todos nós. Nós precisamos nos arrepender, pedir perdão e continuar, sem repetir. E então reconhecer o nosso temor ao Senhor sempre, o respeito que nós precisamos ter por Deus e sempre honrar a nossa palavra. Precisamos, em nome de Jesus, honrar a nossa palavra com Deus, honrar a nossa palavra com as pessoas que nós convivemos. Em vão vai ser nós dissermos qualquer coisa
se nós não honrarmos aquilo que nós falamos. Se nós não andarmos direcionados nessa verdade, a verdade que Deus nos ensina. Não permitir que a sua boca te faça pecar por conta da nossa língua, né? O versículo fala assim, não permita que a sua boca o faça pecar. Porque muitas vezes a nossa língua nos prejudica. Prejudica a nossa vida, pode prejudicar a nossa saúde, porque nós precisamos saber aquilo que nós falamos, aquilo que nós declaramos. E é muito clara a maneira como ele fala aqui, por que irritar a Deus com o que você diz e deixá-lo destruir o que você realizou em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis? Tenha temor a Deus. Ou seja, não precisa de Deus. Não vai precisar de Deus destruir, ou Deus nos ensinar algo, se nós valorizarmos aquilo que nós temos e valorizarmos a nossa palavra e cumprirmos a palavra que nós falamos. Um outro ponto principal aqui que eu destaquei para falar com você foi sobre não seja precipitado com os lábios, nem apressado com seu coração, para você falar para Deus o que você vai fazer. E isso nós aprendemos a não ser precipitado e não ser apressado com tudo na vida. Ou seja, eu posso demorar um bom tempo para fazer um propósito com Deus, mas é melhor que eu demore um bom tempo, faça e cumpra, do que eu faça rápido e não cumpra. Deus está nos céus e nós estamos na terra. Por isso é melhor que nós falemos pouco. É melhor que nós nem prometamos, ele diz aqui, do que prometer e não cumprir. De muitas coisas que a gente faz ao longo da nossa vida, a gente tem muitos sonhos. Vão brotar muitos sonhos. Mas o que eu quero te dizer hoje, em nome de Jesus, é declarar que nós queremos viver os sonhos de Deus. Que você queira viver os sonhos que Deus tem para você. E eu falo, Senhor, eu quero viver os sonhos que o Senhor tem para mim. Porque do muito falar vai nascer a prosa vã do tolo. Ou seja, cuidado também para quem você fala, o muito que você fica contando a sua vida para os outros. Cuidado com isso. Para quem você fala, o que você fala, como você fala. Porque daí nasce fofoca. Nasce prosa, ou seja, conversa, coisas que não precisa. Por quê? Porque nós falamos demais. Então, o meu convite hoje, em nome de Jesus, para você e para mim, é para nós nos policiarmos. Vamos nos policiar nesses pontos em específicos, atentar para isso hoje. Nos policiar com o que nós falamos, nos policiar com o que nós falamos para os outros, né? Primeiro com o que nós falamos, declaramos, profetizamos. Nos policiar com o que nós falamos para os outros. Nos policiar principalmente com o que nós prometemos para Deus. Nos policiar com o que nós prometemos para as pessoas. 4 pontos. Observar como está o curso do nosso falar. Se a nossa vida, a nossa língua, a nossa boca fosse um rio, qual curso esse rio tomaria? Seria ser apressado, doido, precipitado, desgovernado, contando tudo para todo mundo? Ou buscando no Senhor um amigo, uma amiga sincera, verdadeira, para que depois de Deus, claro, eu possa ter alguém para quem conversar, você possa ter alguém a quem desabafar. E aí nós vamos falar aquilo que nos cabe falar, com quem verdadeiramente existe e tem confiança. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus. Senhor, nesse momento,
Nós nos colocamos diante de Ti. Eu te agradeço, Espírito Santo de Deus, pela oportunidade desta palavra. E eu declaro, Pai, em nome de Jesus, sobre a vida dessas pessoas, Senhor amado, discernimento do céu, Pai. Discernimento no falar. Senhor, traz para as nossas vidas, ó Espírito Santo de Deus, que os nossos ouvidos estejam sempre atentos, sensíveis para Te ouvir, para o Seu falar, para que aquilo que sai da nossa boca sejam palavras de bênçãos, declarando sem precipitação, sem pressa no coração, sem medo, em nome de Jesus, mas declarando aquilo que a palavra do Senhor nos traz, a verdade que o Senhor nos traz, Pai, em nome de Jesus, porque essa palavra, Deus, a Tua palavra, Senhor, ela nunca cai de moda, ela nunca fica velha, ela nunca fica antiga. Senhor, em nome de Jesus, ensina-nos a falar, a declarar a maneira como o Senhor quer. Ensina-nos, Pai, em nome de Jesus, a prometer, Pai, somente aquilo que verdadeiramente nós vamos ter constância e vamos cumprir, Senhor. Que nós não sejamos como jamais, em nome de Jesus, nós anulamos, Senhor, toda boca de tolo, Senhor, toda falácia maligna, toda fala através do nervosismo, Senhor, nós anulamos em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Te pedimos perdão, Papai querido. Nos arrependemos neste momento e te pedimos perdão, Senhor. Se por algum momento nós prometemos algo, Pai, que não conseguimos cumprir, Senhor, ensina-nos a ser melhor, Pai querido. E que a partir de hoje nós aprendamos em nome de Jesus, que nós temos que estar conectados com os Seus sonhos, ouvir aquilo que o Senhor nos diz, Pai querido, e cumprir aquilo que nós falamos, Pai. Ensina-nos a frear nossa língua quando tiver de frear, a falar com posicionamento quando tivermos que falar e prometer verdadeiramente aquilo que nós vamos cumprir. Para que em nome de Jesus o temor do Senhor, Pai, seja grandioso dentro de nós, seja sempre, Pai, firme conosco, em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, Pai. Conecte-nos, Senhor, conecte-nos em nome do Senhor Jesus, Pai. Amizades verdadeiras, amizades do céu, e que possamos falar aquilo que devemos falar, que precisarmos desabafar como amigos, como amigas, Senhor, mas com as pessoas certas, que o Senhor venha nos alertar, quem sim, quem não e quem nunca, Pai. Em nome de Jesus, os nossos relacionamentos são Teus, Senhor. A nossa vida social, a nossa família, as nossas amizades, Senhor, elas são Tuas. Espírito Santo de Deus, eu declaro que o discernimento do Senhor é conosco, é com a nossa casa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. O Senhor vai te conectar com pessoas que você verdadeiramente vai poder contar como amiga. Não aquelas que se diz amiga e quando acontece algo já não é mais amiga. Amigo é aquele que conhece os seus defeitos, amigo é aquele que te ama apesar e além dos seus defeitos. A amizade verdadeira é aquela que ela fica, na verdade, muito mais profunda. Ela se fortalece diante das adversidades, diante dos descontentamentos um com o outro. Essa amizade que é verdadeira. Não é aquela que é só bater nas suas costas, te elogiar, dizer algo bacana, te bajular. Não, e quando acontece algo ruim, vira as costas. Entende? Isso não é a amizade que provém do Senhor. Isso o Senhor afasta. E a gente precisa sim aceitar os afastamentos de Deus. Para a honra e glória do Senhor Jesus, Deus tem me ensinado muito, muito, muito sobre isso. Muito mesmo. E para completar, eu quero falar algo que o Espírito Santo de Deus me falou agora. Guarde os seus sonhos. Gere os seus sonhos guardando eles com você. Compartilhe somente com quem você... Se você tiver dúvida, não compartilhe. E não queira viver os sonhos dos outros. Muitas vezes nós nos levantamos para viver os sonhos dos outros pensando que estamos vivendo nós. E no âmbito de querer ajudar o outro, de querer ser importante para o outro, a gente acaba vivendo o sonho do outro. E pensando que estamos vivendo também o nosso, na verdade não é o nosso, é o do outro. Você está entendendo? Então o sonho do outro é do outro. Você pode, eu e você podemos ter parte, podemos ajudar sim.
mas não viver junto. É diferente. Agora, os nossos sonhos, nós vamos viver. O meu sonho, eu preciso viver ele. E o Senhor vai enviar pessoas para viver o sonho em conjunto, para estar próximo, para colaborar, sim. Mas essas pessoas também têm os sonhos. Entenda, cada um tem os seus sonhos individuais. E sonhos que nós vamos abençoar e sermos abençoados. Amém? Todos nós temos o nosso propósito individual, como pessoa, como ser humano. Mas juntos, sempre conectados por um propósito maior, que é para o reino do Senhor, para a edificação do reino do Senhor. Eita, glórias e aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Espírito Santo de Deus, por todo esse discernimento. Em nome de Jesus. Amém? Um grande abraço, fique com Deus e tenha uma quarta-feira abençoada. Em nome de Jesus. Até amanhã, com a graça do Senhor. Tchau, tchau.